Quem é você? Meu nome é Walter Xavier. Primeiramente, eu queria enaltecer que realmente o que está se fazendo hoje e o que está se fazendo com personalidades, principalmente aqui do Paraná, é muito importante, porque é uma memória. Isso, evidentemente, ficará para o futuro. Gerações futuras ficarão sabendo quem foi quem no passado. Portanto, meus parabéns. Como eu disse, meu nome é Walter Xavier, eu nasci na cidade de Baiti. Aliás, tem uma curiosidade. Eu sou mais velho do que a cidade que nasci. Parece impossível, mas é. É que quando eu nasci, era Barra Bonita, distrito de Tomazina. Anos depois é que se tornou Ibaiti. Portanto, eu nasci lá antes de ser Ibaiti, sou mais velho que Ibaiti. Mas essa cidade é do norte do Paraná. Na época, meu pai, que era construtor de estradas de rodagem de ferro, fazia acampamentos naquela região, e lá que eu nasci. Aos 6 anos, tão somente, é que eu vim a Curitiba. Vim morar a Curitiba. Quer dizer, hoje eu sou muito mais curitibano, porque desde 1946, eu nasci em 17 de fevereiro de 1940, então, aos 6 anos, viemos para Curitiba. Passamos, na época, aliás, passei na época a estudar, estudei no Lisímaco Ferreira da Costa, aquele tempo era grupo escolar, no Xavier da Silva, que é grupo escolar também, Colégio Estadual do Paraná, Novo Ateneu, De Plácio e Silva, vários setores da minha vida, e em vários setores foi a minha escolaridade. Graças a Deus, né? Ainda bem. Mas, desde jovem, eu gostava muito do esporte. Aliás, meu pai era fanático por futebol. E a esperança dele era que eu viesse a ser jogador de futebol profissional. Graças a Deus, consegui fazer com que o seu sonho, que era também meu sonho, evidentemente, se realizasse. Aos 18 anos, eu fui jogar no Juventus, que era um clube amador aqui de Curitiba, mas disputava o campeonato de Curitiba da categoria de juvenil, que hoje é chamado de júnior, né, que vai até 20 anos. Tive sucesso, fui feliz nesse campeonato e no ano mesmo de 1958 passei a ser jogador de futebol profissional pelo Ferroviário. Na época, o grande duelo do futebol paranaense era Ferroviário e Curitiba. O Atlético cresceu e subiu muito, mas um pouco depois, se bem que também já era uma grande equipe. Mas no Ferroviário eu fiquei por volta de 3 a 4 anos, e tive um desentendimento com um grande dirigente, um dos maiores dirigentes da época, que era o Azua, que não era o presidente, mas era o chefe de todos. Era o Petralha da época, né? Mandava em tudo, né? Então, desentendi, fui emprestado ao Seleto de Paranaguá, depois o Seleto também comprou meu passe, mas anos depois, em 63, houve uma separação da família, meu pai pediu que eu viesse a Curitiba cuidar dos meus irmãos menores, retornei a Curitiba, saí, deixei o Seleto, e aliás, que me deu uma alegria muito grande. Uns meses depois, eu recebi, aliás, uma correspondência do presidente do Seleto dizendo que estava dando meu passe. Havia enviado uma correspondência à federação. Aquela época era diferente, os clubes eram donos dos passes, não é que nem hoje. E por bons serviços prestados, que me deu muita alegria. Mas, também naquela oportunidade, eu recebi uma proposta de uma empresa, para gerenciar uma empresa, que o meu salário era 4, 5 vezes maior do que se ganhava no futebol. Até porque, àquela época, o futebol paranaense pagava praticamente salário mínimo. Nós, jogadores de futebol, jogávamos muito mais para conseguir um bom emprego. O Ferroviário, na época, conseguia emprego na rede federal ferroviária. O Curitiba e o Atlético normalmente conseguiam empregos aos seus jogadores no estado. Então, muito mais importante é ter bom emprego. Como eu não consegui emprego na rede e consegui esse emprego gerenciando uma empresa aos 23 anos, 23 para 24 anos, eu optei por parar de jogar futebol profissional. Até na época foi um pouco surpreendente, porque mesmo em 63, 62, havia naquela época uma disputa de seleção
dos estados, né? O Campeonato Brasileiro de Seleções, eu havia no ano anterior sido convocado para a seleção paranaense, não pude porque sofri uma cirurgia de apêndice, não pude disputar, mas, modéstia à parte, era um jogador com um certo realce, então houve uma certa surpresa quando eu parei de jogar. Mas, como eu falei, ganhava-se muito mais trabalhando fora do que jogando futebol. Vejam vocês como era na época que eu trabalhava, saía 3h30, 4 horas para ir treinar e à noite estudava. Quer dizer, trabalhava, jogava, estudava, dava tempo. Coisa que hoje, vocês sabem perfeitamente, não tem a mínima condição de fazer. O jogador de futebol profissional tem que se integrar, tem que se participar de maneira total a sua profissão, que é de jogador de futebol profissional. Bom, depois desse período, eu trabalhei em várias empresas, vários setores. Eu sou representante comercial, eu sou de imobiliária, eu sou corretor de imóveis, eu trabalhei como gerente de banco, trabalhei em inúmeros setores na minha vida, né? Trabalhei depois também muito no futebol. Eu fui gerente de futebol do Atlético, eu fui gerente de futebol do Londrina, fui gerente de futebol do Curitiba e trabalhei também no Paraná Clube, na época ainda Colorado, Ferroviário, quando passou de ser Ferroviário para Colorado. Portanto, a minha participação no esporte vem, eu somando jogador, preparador físico que eu cheguei a fazer em Londrina, como gerente de futebol e como cronista esportivo, eu participei diretamente mais de 50 anos, quer dizer, quase que uma vida. Em 1975, eu deixei de ser o gerente de futebol do Atlético e passei a ser comentarista esportivo. Na época, a grande rádio do Rádio Paranaense, no setor esportivo, era a Rádio Cultura, que era comandada pelo Fuad Kalil, grande Fuad Kalil, que na época era, indubitavelmente, o grande narrador. E ele era quem montou, quem foi, aliás, que montou a grande equipe de esporte. Tem uma noção, naquela época começou o Sicupira, começou o Hidalgo, Munir Caluf, Borba Filho, Lombardi Júnior, trabalhou na época também junto, e tantos outros, né? Na própria Rádio Cultura, eu tive a satisfação de montar um programa meu, ao lado de Borba Filho. Primeiro, começamos como sócio, depois Borba Filho deixou, eu mantive um programa no horário de 7h30 às 8h30 da manhã. Futebol de todas as torcidas. Era um programa que tinha uma audiência muito boa, esse horário tornou-se tradicional e realmente eu fiquei por alguns anos comandando esse programa. Por um motivo de saúde muito sério mesmo que eu tive um problema de medula, que realmente tive que parar de trabalhar, fiquei internado há muitos meses, inclusive. Esse programa acabou saindo do ar. Mas, dentro do sangue ficou o esporte, né? Eu havia trabalhado na prefeitura de Curitiba, fui trabalhar na prefeitura de Londrina, em 1970, com o prefeito era o Dalto Paranaguá, mas eu fazia 2 trabalhos. Paralelo, eu trabalhava como assessor do prefeito e era também gerente de futebol do Londrina. Lá fiquei 4 anos, tenho ótima recordação de Londrina, cidade maravilhosa, lá deixei grandes amigos, né? E ao final da minha estada em Londrina, fui também assessor do José Richa, como prefeito. Tornamos-nos grandes amigos, uma pessoa maravilhosa, guardo saudades do velho Richa, que foi um dos grandes políticos que esse Paraná teve, que esse Brasil teve, realmente espetacular. Voltei a Curitiba, trabalhei como representante comercial, numa empresa do Valmor Zimmermann, por exemplo, Paranaplace, por muitos anos, e diversos outros setores, né? Fui gerente de banco, do Banco Auxiliar de São Paulo, fui gerente do Banco Cidade, saí desse setor bancário em 1986, por aí, a convite do Valmor Zimmermann e do Mário Celso Petralha para assumir a gerência administrativa do Atlético. Fiquei também por mais 2 ou 3 anos fazendo esse setor, que já não era mais no futebol. Ou seja, no Atlético eu trabalhei 2 vezes.
Trabalhei de 70 a 74 como gerente de futebol e 86 a 88, mais ou menos, como gerente administrativo, né? Sendo que no Curitiba, no Londrina, e eu trabalhei muito mais somente como gerente de futebol. E a vida foi tocando, a vida foi passando. Aliás, por falar em rádio, tem até uma histórico até o Carneiro Neto, no seu livro, contou essa passagem. O Fuad Khalil tinha o hábito de dar assim uma espécie de uma alcunha, né? Então todo comentarista, todo narrador, ele chamava, punha não era um apelido, era uma alcunha. Por exemplo, Munir Khaluf, né? Tinha a sua alcunha. Sicupira era o craque da camisa o craque da camisa 8, Hidalgo, capitão Hidalgo, e assim por diante todos tinham. Quando eu comecei no rádio, o Fuad Khalil, tinha que arrumar um para você também, uma espécie de um slogan, né? Eu disse, nada, não há necessidade, não, você jogou, você trabalhou em futebol, você conhece tudo de futebol. Digo, tudo nunca ninguém conhece, né? Aí ele disse, você é a enciclopédia do futebol. Eu achava isso um pouco exagerado, né? Até não gostava muito, mas ele continuou chamando. E em determinado dia, eu estava na cabine no Couto Pereira, e o Pereirinha era repórter, estava no campo. Eu estava fazendo um comentário inicial antes do jogo, e o Pereirinha quis entrevistar alguém no gramado e falou, Walter, estou com fulano aqui e tal, posso falar de claro. Passei a palavra ao Pereirinha, o Pereirinha entrevistou a pessoa que tinha que entrevistar, não me lembro quem era agora, se era um técnico, um jogador. O jogador não devia ser, porque devia estar nesse momento no vestiário, né? Um técnico, um dirigente, talvez do Curitiba, e ia voltar automaticamente o microfone para mim. Mas nesse momento o Pereirinha esqueceu a palavra enciclopédia. Então ele falou, agora volta com o Walter Xavier, o livro do futebol. E esse o livro do futebol, muita gente passou a me chamar, inclusive, o livro, brincadeira na área esportiva e na crônica esportiva, que aliás é maravilhoso, é um ambiente espetacular, sensacional. E desde quando eu comecei, estive na Rádio Cultura, aquele período, depois saí, quando parei de jogar futebol, estive na Rádio Independência com o Fernando César, outra pessoa maravilhosa que comandava a equipe, o Wilson Maciel e tantos outros, né? Na época, a Independência tinha uma audiência muito boa, o JP, por exemplo, que fazia parte policial, Gilberto Ribeiro, que hoje é deputado, ele começava, e quando o JP não podia fazer o programa, ele apresentava, e já apresentava muito bem, já se via que seria um homem de comunicação de destaque, como é até hoje. Então, alguns anos, fiquei na Rádio Independência, depois estive em outras rádios também, na Cultura, na Rádio Cultura, na Rádio Colombo, na Rádio Capital. Na Rádio Capital, inclusive, exerci também a função de diretor comercial e comentarista. O rádio realmente teve uma grande participação na minha vida. Também estive com grande satisfação na televisão. A televisão, para mim, foi maravilhosa. Graças ao Fernando Gomes, que um dia, quando eu era gerente de futebol do Atlético, numa partida que nós fizemos em Caxias, eu tive a oportunidade, na véspera, de conversar bastante com o Fernando Gomes, e explicando, falando de futebol. Ele ficou impressionado, achou que realmente eu tinha bom conhecimento. Quando eu saí com o Atlético, imediatamente ele me convidou para participar do programa Mesa Redonda. Programa espetacular, sensacional. Aliás, eu devo muito ao Fernando Gomes a esse programa, porque esse programa me deu assim, uma popularidade, um relacionamento muito grande. E hoje, dentro do meu trabalho, isso me ajuda e muito. Graças a esse relacionamento, inclusive, que eu posso desempenhar até com uma certa facilidade as minhas funções atuais. Mas o tempo foi passando, foi levando, o Mesa Redonda foi tocando. Eu evidentemente não fazia só o Mesa Redonda, eu quase nunca trabalhei exclusivamente na imprensa. Eu fazia imprensa, mas fazia também normalmente um outro trabalho, vários setores, representante comercial, como eu citei, em vários setores, também na parte de imobiliária. Fui gerente da Polar Imóveis durante um bom tempo também, uma série de coisas, sempre
quase sempre da minha vida tendo mais que uma função, trabalhando em mais que um lugar. Mas, realmente, o Mesa Redonda me proporcionou isso. O tempo foi passando, foi levando diversas outras funções. Trabalhei em 2004, trabalhei na prefeitura também, no governo José Richa, na Secretaria de Esporte e Lazer. Eu fui superintendente também da Federação Paranaense de Futebol, durante 2 anos também, coisa que muito me orgulha, ter trabalhado também na federação, na prefeitura municipal. Quer dizer, realmente são diversos setores, né? Como eu disse, o rádio esportivo, a televisão, me ajudou bastante e me popularizou bastante. E em 2004, um grande amigo, o Darcy Piana, me convidou, ele assumiu a Federação do Comércio do Paraná e me chamou para auxiliá-lo na área da informação, né, como fazendo a comunicação da FEComércio, principalmente no setor de rádio. Durante um tempo trabalhei com essa função, posteriormente lá nós criamos o núcleo de comunicação, eu passei a comandar o núcleo de comunicação e marketing, né, que é um trabalho da federação, criado na federação, na FEComércio Paraná, que estendeu-se por todo o Brasil. Hoje é modelo e quase todas as federações de comércio fazem o mesmo trabalho, juntando a comunicação da federação, do SESC e do SENAC, que é realmente o sistema FEComércio. E fiquei na federação até 2011, de 2004, quase 7 anos. Fui trabalhar na associação comercial. Lá também desenvolvi vários trabalhos, vários tipos de serviços. E lá iniciei a fazer um trabalho de relações institucionais. Esse trabalho dentro da ACP foi muito profícuo, foi muito bom, me deu também muita satisfação, me abriu um leque muito grande, principalmente em relacionamento, na área política, na área governamental. E fiquei na ACP até agora, 2015, até agosto de 2015, e retornei já há 4 meses à FEComércio. Na FEComércio também voltei convidado pelo Darcy Piana, que é seu presidente. Hoje exerço a função de diretor de relações institucionais, fazendo um trabalho principalmente junto à Assembleia Legislativa, procurando fazer um trabalho junto aos deputados, trocarmos ideias, dar sugestões com relação, aliás, aos projetos de lei. E é um trabalho realmente bastante dignificante, porque ele torna-se muito útil principalmente ao comerciante, ao empresário, que é a área do empresário da comércio, serviço e turismo, que é aonde a FEComércio atua como sendo um guarda-chuva, como protetor de todo esse setor. É um trabalho realmente magnífico, muito bom. Estou muito feliz porque dentro da Assembleia hoje há realmente uma receptividade a esse tipo de trabalho muito grande. Há hoje uma transparência, uma facilidade de informação para a gente. Realmente é um trabalho que está me dando muita satisfação. Mas a vida continua. Mas eu gostaria de falar também sobre minha família. Eu sou casado com a Abigail, mulher maravilhosa. E sempre no aniversário de casamento, com detalhe até, eu vou abrir um parênteses, eu casei no dia 7 de setembro. Naquela época nós casávamos só no sábado, né? E uns 2, 3 meses antes de casar, ainda éramos noivos, e eu fui procurar um sábado e vi no sábado, 7 de setembro. Eu falei, vou marcar essa data. Jamais vou esquecer do aniversário de casamento. Porque 7 de setembro, se eu esquecer, então, é porque daí já não estava mais em condições, né? Mas, realmente, eu nunca esqueci. Eu brinco que o governo federal achou tão importante o meu casamento que decretou feriado nacional, faz desfile militar. Essa é uma brincadeira que eu sempre usei em função da data do meu casamento. Pois é, casei 7 de setembro com a Abigail, como eu já disse, pessoa maravilhosa. Se voltasse atrás, eu gostaria de casar com a mesma esposa, com a mesma mulher, que isso realmente, quando eu casei com ela, ganhei na loteria. Eu tenho 3 filhos, o Valtinho, que hoje já tem 51 anos,
É outra coisa que eu brinco também, que eu estou tão velho, que meu filho já joga no veterano, né? Por aí você vê como é que eu já estou. Mas eu continuo jogando, continuo batendo minha bolinha, todo sábado principalmente, ainda faço minha academia, ainda faço minhas caminhadas, ainda subo escada para fazer exercício e realmente não paro. Eu sinto necessidade da prática do esporte. Quando eu fico agora final de ano, para a chácara, para recuperar a grama e tal, a gente sente a falta. O sábado não é o mesmo porque não tem o futebol. Continuo jogando. Como eu disse, eu tenho 3 filhos, Valtinho, que já tem 51 anos, a Mônica e a Dória. Tenho 4 netos. Aliás, é outro detalhe da minha vida também, porque eu sou pai-avô. Eu já criei 2 netos. Um está com 25, outra com 18 anos, mas criaram-se comigo, né? Agora já não estão morando comigo, mas foi até 3 ou 4 anos atrás, moravam comigo ainda. E ainda crio 2 netos da minha filha mais nova, da Dória. 2 netos namoram comigo. Os pais não moram nem em Curitiba, né? Então ainda crio 2 netos, ainda continuo sendo pai-avô. Isso dá uma alegria muito grande. É uma felicidade você chegar em casa, saber que tem criança, que você pode brincar e receber o carinho de uma criança, não tem o que pague. Portanto, até por isso, eu sou uma pessoa feliz. Aliás, eu sou uma pessoa muito feliz. Me considero uma pessoa de muita sorte, muito feliz, de muitos amigos. Muitas pessoas dizem, a gente tem poucos amigos. Me perdoem a falta de modéstia, mas eu tenho muitos amigos. Muitas pessoas me ajudaram. E em várias situações, como eu citei, quando eu fiquei hospitalizado, por exemplo, me ajudaram muito, e muito mesmo. Na minha vida, muita gente me ajudou. Aliás, naquela época até, eu sempre falo que se eu viver 300 anos, eu não vou conseguir pagar tudo o que fizeram por mim, de tanto que me auxiliaram, de tanto que me apoiaram, de tanto que eu recebi nessa vida. E isso realmente é uma coisa que me dá muita alegria, muita satisfação. Sei lá se é uma recompensa de alguma coisa, mas eu posso dizer sincera, franca e honestamente que sou uma pessoa feliz. E devo isso muito à minha família, minha maravilhosa família, meus irmãos, Dico, Nedo, Cid, Vivi, Dira, quer dizer, são todos meus irmãos que temos aí uma convivência maravilhosa, meus sobrinhos, é uma família realmente que vive em paz, que vive em harmonia, que se gosta, que se une, que se reúne. Então isso também é um motivo de grande felicidade, né? Por isso que eu sempre digo, essa felicidade eu devo a muita gente. Eu tenho muito, mas muito a agradecer nessa minha vida. Então, mas com isso, o que eu quero dizer é o seguinte: quem não tem a quem recorrer, quem não tem uma boa família, eu acho que é um pouco difícil de viver. Eu não sei se eu poderia ser feliz, aliás, não sei não, eu não seria tão feliz, não teria essa vida maravilhosa se realmente eu não tivesse a família que eu tenho e os amigos que eu tenho. Portanto, essa é a minha vida, essa é a minha história. Desculpe se eu me alonguei ou se falei muita coisa que eu não deveria falar, mas eu sou assim. Obrigado, gente.